Gustavo Soler está conosco hoje no Pulo do Gato para trazer as notícias do esporte. Vamos começar falando sobre a Champions League, né? E o time do Neymar, o PSG, tropeçou na semifinal no primeiro jogo, né, Soler? O que aconteceu, hein? Bom dia. Tudo bom, Pedro? Bom dia pra você, pra todo mundo ligado no Pulo do Gato. O PSG até saiu na frente com um gol marcado pelo zagueiro e capitão Marquinhos da seleção brasileira. Ele fez 1-0 para o PSG jogava em casa, mas no segundo tempo a equipe do Manchester City acabou virando em duas falhas do goleiro Keylor Navas. Na primeira, o De Bruyne fez um cruzamento dentro da área, o goleirão não foi na bola, acabou aceitando. Na segunda, o Mahrez em cobrança de falta. Depois que a barreira abriu, a bola foi no meio do gol. O goleiro também não estava atento, então o Manchester City acabou vencendo por 2-1 esse primeiro jogo contra a equipe do PSG. Lembrando que na terça-feira, Real Madrid e Chelsea empataram por 1-1. Na próxima semana teremos os jogos da volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Já pela Libertadores da América, ontem o Fluminense venceu o Santa Fé por 2-1 com 2 gols do Fred. Por sinal, o Fred se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fluminense com 185 gols. E hoje o São Paulo enfrenta o Rentistas às 9 horas da noite no estádio do Morumbi pela segunda rodada também da Copa Libertadores. Só uma pergunta sobre a Champions. Tem gol fora lá? Tem o critério do gol fora. Então o PSG precisa vencer por 2 gols de diferença agora. Tá certo. Ou por 1 gol de diferença acima de 2 gols marcados. Então 3-2 passa o PSG. Tá certo. Os jogos serão semana que vem também? Isso. Terça e quarta-feira, que nem foi nessa semana. Isso, só vai inverter a data, né? O PSG jogou quarta, agora joga terça. Hoje tem Corinthians aqui na programação da Rádio Bandeirantes, mas não é na Champions nem na Libertadores. Exato, mas pelo menos é um confronto muito tradicional, é Corinthians e Peñarol pela Copa Sul-Americana, o Corinthians jogando na Neoquímica Arena 7h15, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Também na Sul-Americana, ontem a equipe do Bragantino acabou sendo surpreendida e perdendo fora de casa para o Emelec por 3-0. O time de Bragança Paulista estava com o seu time titular e mesmo assim acabou perdendo fora de casa na Sul-Americana. E ontem à noite a Conmebol recebeu 50 mil doses de vacinas da Sinovac para utilizar em atletas e membros da Conmebol. Essa tá polêmica, essa história. É muito polêmica, até por causa da situação que o continente inteiro vive, né? A dificuldade de entrega de vacinas para países, pessoas, o próprio Milton Neves relatou recentemente que teve dificuldades para receber a segunda dose da vacina, da própria Coronavac, depois ele acabou recebendo. Então, enquanto os países estão enfrentando essa crise para a vacinação contra a Covid-19, a Conmebol conseguiu receber as 50 mil doses para vacinar atletas e membros da Conmebol. Sabe que eu não entendi? Porque assim, o que os laboratórios têm dito, né, é que eles não vendem para empresas particulares, para organizações particulares. Eles estão negociando nesse momento com governos, né, para justamente impedir que mais ricos tomem e os pobres fiquem de fora dessa fase de vacinação. Como que a Conmebol conseguiu negociar essas doses, né, com esse laboratório? Como que essas doses chegaram? Como que elas vão ser distribuídas? Né? É uma questão muito importante e tem um caráter ético por trás desse debate que é fundamental, né? É claro que o futebol tem a sua importância, nós reconhecemos isso. Agora, é a prova de que o poderio econômico pode superar, às vezes, qualquer outro tipo de discurso que nós temos por aí, né? Então fica... A própria Conmebol alega que foi uma doação essas 50 mil doses e que utilizará para a prática esportiva, até já pensando na situação da Copa América no meio do ano. Então a Conmebol não pagou pelas vacinas, de acordo com a entidade. Foi uma doação e a primeira entidade, né, fora de governos que recebeu esse tipo de doação das vacinas contra a Covid-19. Está definido quem vai tomar a vacina? Quando? Então, essas definições serão abertas ao público, serão divulgadas nesta quinta-feira, provavelmente entre o início da tarde ou o início da noite, mas diversos jogadores já falaram que não são favoráveis a eles furarem essa fila para eles serem vacinados, porque ainda alguns atletas não tiveram nem os pais vacinados, não receberam nem a segunda dose. O presidente do Santos, o Andrés Rueda, que já é um senhor de idade, falou a respeito também dessa situação e também totalmente contrário a ele, entre aspas, furar a fila, por mais que ele já esteja
esteja chegando para o período dele de vacinação, mas que ele não acha correto a Conmebol vacinar ele antes do próprio país vacinar ele, né? Então é uma situação muito polêmica e diversos jogadores e dirigentes do futebol brasileiro já se posicionaram contra. Salta aos olhos, né? No momento que aqui nós estamos com um problema para receber dose de vacina até já contratada, receber uma notícia como essa de que jogador de futebol, atleta, jovem, né, vai receber a vacina antes de pessoas que estão aí no grupo prioritário, né? É uma distorção mesmo. Certamente, se isso se confirmar e se essas doses forem aplicadas nesses atletas, nesses dirigentes, ainda mais em dirigente, né? Dirigente da Conmebol aí tomando vacina antes dos outros, né? Muito estranho. Para quem acha que eles são bonzinhos, procurem no serviço de streaming a série El Presidente. Que mostra ali toda a situação do FIFA Gate, onde a Conmebol foi uma das principais punidas nesse caso da FIFA, que investigou junto com o FBI, investigaram, né, diversos casos de corrupção, e dentro da Conmebol os casos foram diversos, entre eles o da Confederação Chilena de Futebol, que no ano recebeu a Copa América. Basta ler o jornal nas páginas policiais que também você fica sabendo aí. Soler, um abraço para você. Valeu, já que Pedro. você deu uma dica cultural aí, tem a ouvinte Gabriela de Guarulhos, está falando o seguinte: hoje é aniversário de morte do Gonzaguinha, né? Nome importantíssimo da música brasileira. E ela se lembrou do filme Gonzaga de Pai para Filho, de 2012. Emocionante, uma boa pedida. Tá recomendando então aqui a Gabriela para você que quer uma dica cultural do Pulo do Gato. Obrigado, hein, Soler? Valeu, Pedrão.